Bem-vindos ao segundo período da nossa disciplina. Vamos ver então as vistas ortográficas, o conteúdo aí mais importante para que vocês desenvolvam a habilidade de visão espacial, né? Então a gente vai utilizar um método que representa o objeto tridimensional em um plano, né? Todas as vistas necessárias para a compreensão desse objeto, e a gente considera um observador, né, que circula em volta desse objeto e define 6 vistas desse objeto, né, para que a gente tenha maior compreensão, né? Então a vista frontal é a primeira vista que a gente define. Essa vista ela tem que ser a que tem mais detalhes, mais elementos do objeto, e a partir dela as demais vistas, né? Então vista lateral aqui direita, vista posterior, vista lateral esquerda, né? Então eu me considero de frente para o objeto, né? E as vistas são nominadas, né, conforme estejam à minha esquerda ou à minha direita, tá? Então, vista superior, né, se eu estou olhando de cima, e a vista inferior, né, eu considero que o meu observador está deitado e estou vendo o objeto que flutua no espaço, esse objeto, né, em cima de mim, digamos, né, em cima do observador, tá? Que aqui é o nosso BB-8, né? Nosso robozinho simpático aqui que vem nos acompanhando na disciplina. Então eu imagino também que esse meu objeto ele vai estar dentro de uma caixa, tá? E aí, se a caixa estiver no primeiro diedro, né, lembrando lá da geometria descritiva, ele é uma caixa de projeção com faces opacas. E a porta que vai abrir essa caixa para que a gente planifique as vistas vai estar na frente da caixa. Já o terceiro diedro vai ter uma caixa de vidro, cuja porta é atrás, tá? E que terá então as faces transparentes, tá? Então essa caixa aqui transparente, para a gente poder enxergar o objeto dentro, né? Se ela fosse opaca a gente não veria, né? Então eu estou considerando aqui uma caixa no terceiro diedro, para posição do terceiro diedro. Ela vai flutuar no espaço e vai me permitir, conforme o ponto de visualização aqui ortogonal, né, em relação ao plano da caixa, o objeto e o observador, que eu desenhe os contornos simplificados, né, desta peça, desse objeto tridimensional que flutua dentro da caixa centralizadamente. Ou seja, ele está afastado das paredes da caixa em distâncias iguais, né? Isso vai impactar no desenho plano, então fazendo com que o objeto também diste das minhas linhas de terra, né? A linha de terra e as linhas de intersecção das faces verticais, né? Que também alguns autores chamam de linha de terra, vou chamar aqui didaticamente, entre aspas, de linha de parede, aqui vamos brincar, né? Todo mundo afastado à mesma distância do objeto, tá? Para que a gente não tenha confusão, né, de vistas aí, tá? Então aqui, ó, observando então que a caixa abre na frente para a vista do primeiro diedro, abre atrás para a vista do terceiro diedro, e a vista frontal ela fica parada, né? Quem abre são as demais faces, tá? Como fica fácil, né, de desenhar aqui no caso do terceiro diedro, que é um método direto chamado, né, americano, né? A gente consegue desenhar exatamente o que vê sobre o vidro, né, sobre a caixa transparente, tá? Isso facilita, né? E aí quando a gente vai fixar a vista frontal para abrir, cada face dessas vai para o lugar, para sua posição convencional, né? O lado direito vai para a direita, o lado esquerdo vai para a esquerda, a superior vai para cima, a inferior para baixo, e a posterior a gente pode escolher se posiciona à direita ou à esquerda da face frontal, conforme a conveniência, tá? Então o meu observador aqui vai circular, né? Sempre é ele que circula, né? A gente define então essa vista frontal primeiro, para depois definir as demais vistas. A vista frontal ela tem que ser a vista mais importante, a que tem mais detalhes. Em geral, ela fica na posição de serviço, que a gente chama, né? Que é como o objeto funciona, na verdade, né? E aí sim, cada uma das vistas
se define a partir disso, tá? Porque também a gente tem que desenhar de forma simplificada e o menor número de vistas possível para compreensão da peça. Então, em geral, se desenha 3 vistas. E essas 3, elas precisam ter o máximo de elementos possíveis, né, para a compreensão perfeita dessa peça, tá? Para que a gente possa desenhar menos vistas, né? Então, por isso, quanto mais complexa a vista, quanto mais cheia de detalhes, é mais importante que ela fique na vista frontal, que sempre vai aparecer no desenho, tá? Então, a gente aqui com as vistas abertas, com a caixa, né? As caixas abertas, né? A do primeiro diedo com faces opacas, vista frontal posicionada ao centro, inversão das vistas lateral esquerda e lateral direita, né? Porque elas vão se projetar ao fundo da caixa e não na frente, como aquela de vidro que a gente viu ali, tá? E no caso da de vidro, né, terceiro diedo, portanto, todo mundo permanece no lugar onde estava na caixa tridimensional, né? Então, eu vou abrir aqui a caixa de vidro tridimensional, ó, igual aquela que está com o objeto. A gente abre as faces para planificar a caixa, colocar todo mundo no mesmo plano, né? Amassa aqui bem, ó, estica bem e cola, vamos lá, no plano, né? Para que todas as vistas fiquem alinhadas, ó, e percebam que todos os alinhamentos estão perfeitamente na mesma altura ali nas vistas verticais, né? E nas mesmas larguras nas vistas ali frontal, superior e inferior, né? Então, o meu observador, ele circula na volta, né? E tá vendo esse mesmo objeto tridimensional, que então vai ser planificado, né? Da mesma forma que ele viu aqui com o objeto dentro, né? Com o objeto dentro da caixa, a planificação vai permitir que essa visão desse observador vá para o papel, né? A gente consiga interpretar esse objeto melhor, tá bem? Então, esse é muito importante para vocês não se esquecerem. Mas percebam que esse raciocínio que a gente está vendo, ele é o raciocínio para terceiro diedo, que é utilizado prioritariamente, assim como foi criado, né, nos Estados Unidos e Canadá, tá? A Europa usa o método aplicado ao primeiro diedo, né, método clássico mongiano, de faces opacas, e o Brasil segue esse método clássico, né, o primeiro diedo. O Brasil trabalha com faces opacas, ou seja, com projeção na face oposta ao objeto, né? Então aqui o diedo, né, a gente vê ele desenhado, a representação tridimensional aqui, né, no caso uma perspectiva, toda a face na frente frontal, né, com um plano transparente aqui, né? E cada face, né, vocês podem estar numerado ali, ó, o 4 azul ali, vista lateral esquerda, né, o perfil, o amarelinho ali, ó, vista lateral direita, posicionados respectivamente à direita e à esquerda aí, né, do objeto conforme o lado que ele tá? Conforme o nome dele, né? Ele fica no mesmo lado que o nome dele define ali, né? Então aqui tá aberto, né? Planificado, que a gente chama, né? As respectivas vistas ao lado da frontal, imaginando-se o observador de frente para o objeto, né? Ele está na frente ali da vista frontal. No caso do primeiro diedo, faces opacas, o observador está dentro da caixa, tá? E eu abro a caixa, o coitado está espremido ali dentro, tá? Vendo o objeto. O objeto, claro, não está aqui, mas vocês imaginam já ele voando ali dentro, né? Tridimensionalmente flutuando ali. E aí ele vai ver a vista frontal lá atrás, né? O objeto estaria na frente da vista frontal, né? E eu abro a caixa pela frente, a porta da caixa no primeiro diedro, que é vistas opacas, né? Que tem vistas opacas. A gente abre na frente e a vista frontal fica fixa lá atrás, né? A gente trabalha com a analogia de sombra, então, né? Então, só que aí nas laterais a gente vai ter que inverter também, né? Então, se a vista frontal fica atrás, a lateral esquerda vai para a direita da vista frontal e a lateral direita
vai para o lado esquerdo da vista frontal, porque ele se posiciona em oposição, né? Ó, então eu tenho um objeto aqui no meio, a minha vista frontal tá lá atrás, desenhada lá atrás, ó, o observador está aqui na frente do objeto, e eu tenho uma sombra do objeto lá na parede de trás, que é onde eu desenhei a face, se projetou lá atrás, tá? Então, raios projetantes lá naquela face atrás mostram o desenho da vista frontal, né? A vista superior, por sua vez, vai se projetar no chão, né? Vai sombrear o chão e vai ser desenhada aqui, ó, no chão, tá? Vista inferior, eu olho de baixo para cima e ela se projeta lá na face superior, tá? E não esquecendo de tracejar ali a aresta que ficou oculta, tá? Então, primeiro diedo, a porta abre na frente, as paredes são opacas, e os desenhos são nas faces opostas ali à vista, onde a gente está, né? Como se fossem sombras, tá? Com isso, com o fato de ser na face oposta, a vista superior vai para cima, aliás, a vista superior vai para baixo, a vista inferior sobe, a lateral esquerda vai para a direita da vista frontal e a lateral direita vai para a esquerda da vista frontal, tá? A posterior pode ficar no mesmo lugar ou pode ir para o outro lado, conforme a conveniência do desenho, tá? Lembrando também que não há espelhamento, tá? Ela só vai para o outro lado, ela não é espelhada. A única coisa que fica, entre aspas, espelhado é a vista posterior em relação à frontal. Então, aqui o objeto, também é uma forma da gente entender, girar o objeto, tá? Então, aqui vista superior. A vista frontal tem que sempre voltar para a frontal é o ponto de partida. Aí volta, gira para o lado direito, vista direita, ó, que vai para a direita no terceiro diedro, tá? E aqui nós temos o desenho terceiro diedro. Então, vista frontal, gira, vai para o lado esquerdo, tá? Porque é terceiro diedro, o que nós estamos fazendo. Lembrando aqui que essa aresta está oculta, então tem que ser tracejada aqui nessa face que esconde a aresta, ó, tá? Então, vista frontal de novo, aí eu giro a minha peça para baixo, enxergo a posterior que vai para baixo da frontal e tenho que tracejar essa aresta aqui, ó, que fica escondida, ó. Aqui embaixo não enxergo, mas eu faço um tracejado para indicar que existe aquela aresta. Frontal de novo, tá? E giro 2 vezes para posterior, então ela fica espelhada, né, realmente, e vai lá para o lado, um dos lados, né, eu posso escolher, tá? Eu particularmente gosto do lado direito. Então, essa também é uma forma, tá? De pensar, em vez de ficar, se você tem dificuldade de imaginar o observador circulando na peça, né? Você pode pegar a peça tridimensional e movimentar dessa forma, lembrando que sempre tem que voltar para o lado frontal, tá? Para a face frontal. Então, aqui está pré-desenhado, né? Essa é uma representação do terceiro diedro. Eu vou fazer com caneta aqui para explicar novamente aqui o processo de forma simplificada, tá? Então, aqui eu tenho as 6 vistas, eu desenhei todos os quadros aqui do meu cubo para a gente ficar bem didático, tá? Então, aqui eu faço primeiro os alinhamentos, todos de uma vez só, né? Então, eu vou desenhar primeiro a face frontal, e aí eu vou precisar usar a régua, né, para medir, né, o escalímetro, para colocar as medidas, né, o traçado sempre com o esquadro, e aí depois eu vou puxar as linhas para as demais faces, né? Eu não preciso colocar medidas em todas as faces, eu vou colocar apenas para desenhar a face frontal e para colocar profundidade na vista superior, por exemplo, ou posterior, tá? Não, ou inferior. Tá? A superior ou a inferior. Sempre vou trocar, eu tenho uma dificuldade com isso. A posterior é a oposta à frontal, tá? Então, aqui, ó, leitura das vistas ortográficas, ó. Então, regra do alinhamento. Todas as alturas, né, vão estar alinhadas. Então, as alturas da face frontal têm que estar perfeitamente alinhadas com as alturas da lateral esquerda, da lateral direita e da posterior, tá? Também as larguras têm que estar
alinhadas da frontal com a superior e com a inferior, tá? Outra regra é das figuras contíguas, ou seja, quando a gente tem um degrau, né, ou uma rampa, a gente vai desenhar como se fosse um outro retângulo, né? A gente tem que marcar essa aresta aqui no desenho, tá? Então, e quando tiver oculto por uma face, eu vou tracejar. Então, aqui eu vou fazer esses alinhamentos aqui com caneta para ficar mais visível, né? Primeiro aqui eu pego da face frontal e aí vou nem mexo ali, né? Vou desenhar a primeira frontal, mas eu poderia já fazer todos os alinhamentos, tá? Porque eu já tenho uma prévia ali do desenho, né? Mas se eu for fazer o desenho do zero, eu vou primeiro fazer a frontal, tá? Então eu vou começar com a caneta aqui na frontal para que vocês identifiquem isso, tá? Ó, aí vou fazer aqui as verticais, então eu vou primeiro desenhar a frontal com todos os elementos, né? E aí vocês vão usar aqui o escalímetro para dar as medidas que forem informadas no exercício, né? Eu já tinha feito previamente aqui o desenho grafite para que o vídeo não fique muito longo. Então, só tô reforçando as linhas aqui para vocês visualizarem bem, tá? Centralizado, né? Eu fiz aqui a face frontal aqui da caixa, né? E centralizei, eu usei aqui, vocês podem ver com um traço fraquinho ali, ó. Eu usei os métodos de desenho geométrico que a gente aprendeu, né? Como é que eu achei o centro desse quadrado, né? Eu fiz ali as retas, né? Mediatriz, duas mediatrizes, achei o centro e a partir do centro eu dei as distâncias ali da face frontal, tá? Agora eu vou fazer todos os alinhamentos aqui, ó. Porque daí ele fica mais preciso, né? Se eu tiver... eu não preciso movimentar o esquadro, né, de novo e correr o risco de não ficar tão perfeito, porque esses alinhamentos eles têm que ser exatos. Então aqui eu venho na frontal para pegar esse alinhamento de novo, para pegar certinho e já vou desenhar tracejado aqui, ó, a minha face lateral esquerda, né, eu tô no terceiro diedro, que depois, como vocês tá identificado aqui no vídeo, depois eu vou identificar para vocês, para lembrar. E aí, a lateral, essa face lateral maior ali, ó, que é a esquerda, ela fica tracejada porque ela esconde a aresta, tá? Então, agora eu vou pegar a orientação, a largura, né? E vou transferir, ó, para baixo. Então, aqui eu tô com as vistas posicionadas nos lugares em que elas são realmente observadas. Como a gente usa mais o primeiro diedro aqui no Brasil, a gente acaba ficando meio condicionado, né? De colocar as posições das vistas nos lugares que a gente mais usa, né? Mas aqui eu tô vendo abaixo aqui, né? A minha vista inferior, né? Já tô tracejando a minha aresta porque eu tô olhando de baixo, né? E a minha face, então, esconde ali o meu degrau, né, a minha aresta ali do degrau, vamos dizer assim, tá? Tô pegando os alinhamentos, observem que eu pego os alinhamentos da parte da frontal ali, ó, tá? Eu puxo os mesmos alinhamentos, que é para não dar diferença, né? Tem essa regra aí, tá? Agora eu vou fazer ali agora a profundidade, como é que eu vou fazer? Eu vou definir com o escalímetro ali, a distância que precisa, e vou transferir para as laterais, tá? Porque a profundidade da peça, né, que está sendo vista ali na vista posterior, vista inferior, né, a vista ali embaixo, quem olha de baixo da peça, ela é a mesma largura, né, que aparece nas laterais esquerdas e direitas, concordam? Então, a profundidade da peça, ela é a largura ali da vista lateral, né? Então, eu levo essa largura, né, essa profundidade aí, para linha de terra ali, né, a minha linha vertical, e de lá eu pego meu compasso e transfiro para a linha de terra da face lateral que eu preciso, ó, tá? Então, leva de forma ortogonal para a linha de terra, e depois ali na intersecção das faces é que eu pego meu compasso e transfiro a medida para a minha linha de terra, tá? E aí eu posso desenhar aqui, ó,
certo? Então percebam isso, ó. A largura da face lateral é igual o que aparece ali de profundidade, né? Aqui na minha vista inferior, tá? Então sempre vai ter altura, largura da peça e profundidade da peça, tá? Eu tô me referindo ali à largura da face lateral para vocês entenderem de forma didática ali, né? Porque vocês ainda não internalizaram isso. Então a gente tem largura da peça, altura da peça e profundidade ali, comprimento da peça, tá? Então as linhas, se a gente está desenhando uma aresta visível, ela é uma linha contínua, tá? Se a gente está desenhando um contorno aparente, que está oculto por uma face que ficou na frente, né, uma aresta escondida, a gente faz tracejado, tá? Então a gente chama isso de linhas não visíveis ou ocultas, tá? Os contornos aparentes são quando a gente tem peças curvas, tá? Que a gente não tem aresta, mas tem o limite, né, da geratriz ali e desenha também com linha cheia, tá? Mas isso é assunto da próxima aula, tá? Das outras duas aulas que a gente vai ter na sequência aí. Vamos finalizar aqui, ó. A outra questão é quando a gente tá com a face que está mais perto do observador, a gente desenha mais grossa a linha, tá? Então eu estou reforçando aqui a parte superior, ó. Quando eu vejo de cima, a parte mais alta do meu degrau ali, eu vou desenhar no plano mais grosso, que é para dar a sensação de profundidade, tá? Isso a gente também é um artifício que a gente acaba usando na perspectiva de uma forma um pouquinho diferente, mas tem uma lógica semelhante, que é dar essa sensação de profundidade, tá? Então aqui na minha vista lateral direita, eu tô também vendo o degrau mais baixo ali, o inferior, mais próximo, né, do observador, né? E aí eu faço esse degrau mais grosso para dar essa sensação. Aqui eu usei a caneta 07, né, e a 03 aqui, eu usei bem fininha, 005, né, para as demais linhas, tá? Vocês podem usar a lapiseira 03. Aí apaga tudo, tira as linhas auxiliares, as linhas de terra, deixa tudo limpinho, então por isso é importante fraquinho, né? E tá pronto o nosso desenho com as 6 vistas, tá? Valeu, gente, até a próxima aula.